Bom, pessoal, boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Esse aqui é mais uma edição do LinkedIn Shorts, que é uma iniciativa pessoal minha, aqui abrindo um disclaimer, né? É uma iniciativa pessoal, profissional independente, onde eu tento disseminar um pouquinho de conteúdo curto sobre as áreas de growth e de marketing, tá? Que são minhas áreas de atuação e as minhas áreas de estudo nos últimos 9 anos aí. E a ideia é um pouquinho de me conectar com os profissionais que estão em momento de absorção de mercado, de transição de carreira, estão em etapa de formação, para conseguir trazer um pouquinho mais de informação, trazer uma conversa um pouco mais técnica, enfim, servir como ponto ali de alicerce inicial para quem está nesse momento de carreira, tá? E esse aqui é o primeiro short em formato de vídeo, os outros eu fiz em formato de artigo, então eu não sei bem o que vai rolar aqui. É totalmente beta, então fica aí a torcida para dar certo, né? Mas pode ser que dê muito errado. Mas vamos começar porque a ideia é ser rápido, né? Então a ideia é ser um conteúdo palatável. Uh, então a conversa de hoje vai ser sobre um dos temas que eu mais curti durante o meu MBA, que foi precificação, tá? Ou seja, estratégias de precificação. Que, cara, é uma das etapas mais importantes, mas ao mesmo tempo uma das mais negligenciadas antes do go-to-market, tá? Então, isso, obviamente, é uma percepção minha, mas também embasado por dados. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês uma pesquisa uh, da Profit Wheel, e ela demonstra exatamente o volume de horas gastas anualmente em estratégias de precificação, e isso em um range de empresas experientes e empresas jovens, tá? Independente do volume de anos de existência da empresa. Então a gente tem uma variação que parte ali de 1 a 0 anos, de 5 horas, até de mais de 10 anos em 15 horas. Ou seja, essa pesquisa corrobora essa percepção que eu tô propondo aqui nessa conversa, que é, cara, a gente não gasta, em geral, tantas horas quanto deveria ser gastas, ou quanto esforço, né, hora homem, deveriam ser gastos em precificação, que é uma parte baita importante quando a gente está falando de product marketing, né? Então, a gente está falando ali de várias agendas complexas que envolvem time de produto, que envolvem time de engenharia, que envolvem time de CS. Então, é muito fácil a gente negligenciar essa pauta, que é uma pauta que não é só do time de marketing, ela não pode ser só do nosso time, né? Ela tem que transbordar, tá? Então, aqui agora abrindo um parêntese para compartilhar um pouquinho de uma experiência que eu vivi com precificação há algum tempo atrás. Se eu não me engano, foi em 2022, né? O festival eu estava participando da Squad de Growth lá da R2. A gente estava desenvolvendo um festival na praia. É um festival que dura, sei lá, uns 2, 3 meses, tem show todo final de semana, então toda sexta, sábado e domingo tem grandes atrações, e a gente tinha que fazer precificação dessa galera inteira, e cada dia tinha um mix de 3 artistas mais ou menos, então cada artista tem um valor de contratação, tem, enfim, um público estimado, então é meio complexo, né? Mas o fato é que a gente já tinha uma expertise, né? A R2 já tinha uma expertise de precificação que ela adquiriu nos últimos anos, em todos os shows, festivais, inclusive nos festivais na praia que já tinham acontecido em outras edições. Mas o desafio aqui, o que estava pegando nesse ponto específico de precificar os ingressos, é porque a gente estava vivendo um momento após a pandemia, né? Então esse contexto ele não existia. Então ele não tinha como ser previsto, ele não tinha como ter uma base de dados confiável para a gente atuar em cima dele, tá? Então precificar, novamente, é muito delicado, sempre é muito difícil, exige, né, muita atenção e colaboração entre as áreas, porque são muitas premissas que têm que ser levadas em consideração. Mas quando a gente fala de um segmento de entretenimento, é muito mais delicado, porque uma vez que a gente sai com preço a mercado, fica muito difícil da gente ficar mudando isso depois, né? Imagina, se a percepção de valor do público é muito alterada quando a gente mexe no preço. Se a gente lança o primeiro lote, divulga um preço, 2 dias depois a gente vê que flopou, a venda não está acelerando, né? É um público muito sensível geralmente à alteração de preço, a gente decide fazer uma mudança estratégica. Cara, fica aquela percepção no público de caramba, o evento não tá indo bem, o line-up não tá agradando, pô, será que vai ser um evento ruim? Então, sempre existe uma dificuldade. E principalmente, mais difícil, isso não é nem o principal ponto, é porque uma vez que você vende o primeiro lote e um preço para uma pessoa que se antecipou, foi mais rápida, né, quis privilegiar o artista, como é que já vem depois com o segundo lote ou com mais ingressos do primeiro lote mais barato do que foi lançado? É um desrespeito com o cliente que acabou de adquirir, né? Então, é uma das áreas que eu acho assim, mais delicadas em termos de precificação, porque a margem de erro é muito, muito, muito curta, cara. Então, acho que esse é um ótimo exemplo aí de como pode ser complexo um processo de precificação, né? Nesse caso de bilheteria. Uh, então, novamente, a gente estava falando que a dificuldade está em
fazer uma escolha pós-pandemia, onde a gente tem a gente tinha um histórico muito legal de vendas para o cliente, mas a gente ficou 4 anos, se não me engano, 3 anos sem vender ingresso, porque foi a pandemia, né? Foi a área que mais foi afetada comercialmente, assim, até onde eu sei, foi a área de entretenimento, que foi a primeira a parar e foi a última a voltar. Né? Então, financeiramente foi problemático e para dado de consumo a gente ficou. Tem um vale, né? Tem ali tem um vale, tem uma queda gigantesca onde a gente não tem dado, onde o público que comprou da gente 2, 3 anos atrás, ele amadureceu, ele mudou, ele teve filho, ele, enfim, outro momento de vida. Então a gente não tem o histórico de dados para fazer uma decisão tão assertiva quanto seria, tá? Ah, e aí, nessa volta, como a gente obviamente não tinha margem para erro porque não tinha caixa, né? Todo o caixa estava ali muito curto, estava envolvido na equipe, enfim, nos processos, etc. E a gente tinha essas questões graves sociais que estavam em voga, isso dificultou muito esse processo, tá? E afinal de contas, vamos lá, depois de 2 anos trancado em casa, o que que é caro, né? O que que é justo e o que que é barato para o consumidor comprar um ticket? Varia muito, cara. A pandemia foi implacável, né? Então, a percepção de valor das pessoas e o que elas estavam dispostas a pagar com produto e serviço mudou drasticamente. Então, o nosso público tinha mudado e a gente não sabia para onde, nem como. Né? Então, para a gente conseguir transpassar essa dificuldade e finalizar, já para finalizar esse caso, né, o caminho que a gente tomou foi diferente de em outros contextos onde a estratégia de precificação podia ser, por exemplo, baseada no custo da operação ou em concorrentes, né? E isso funciona muito bem, já funcionou bem em outras estratégias de precificação nas quais eu participei. Aqui a gente escolheu seguir com uma estratégia baseada no valor percebido, né? E aí, cara, com algumas rodadas de conversa, a gente pegou uma amostra do nosso público e a gente foi começando a entender o que que era baseado em cada tipo de artista, em cada composição de grupo de artista, o que que era um valor alto, o que que era um valor adequado, o que que era um valor baixo. E a gente foi falando com pessoas ali que representavam recortes diferentes desse nosso público que era amplo, né, para entender exatamente qual que seria o valor ideal de saída desses ingressos e também o valor de virada de lote, né, que a gente faria nas viradas de lote estavam ali programadas já e planejadas, tá? Uh, assim, se a gente não fosse, cara, ouvir as pessoas nesse momento, fazer escolher a estratégia, né, amparada em valor percebido do público, eu acho que o nosso risco seria muito maior. E aí, novamente, lembrando que em estratégia, em planejamento, seja de comunicação, seja de negócio, não existe uma bala de prata, não existe uma certeza. O que existe é quanto mais dado você tem, quanto mais construção, quanto mais informação, quanto mais você conhece o contexto, você mitiga o risco, né, da tua escolha. Então é muito mais estratégia, tanto de precificação como as outras, é muito mais sobre mitigar risco do que sobre ter uma bala de prata ou uma certeza absoluta de o que deve ser feito, tá? E agora, acho que com esse exemplo tangível aí aplicado, a gente pode falar sobre as principais estratégias de precificação. Acho que é relevante aí para quem está se deparando pela primeira vez com o tema ou para quem começou a ler um pouquinho sobre, mas ainda está tentando entender como é que isso vai se aplicar na rotina, né? Mas principalmente também falar um pouco sobre os fatores que têm que ser considerados, tá? Para que a gente consiga ter um bom entendimento de contexto, que é o que eu acabei de falar, que para mim é o principal nesse ponto. E aí sim a gente faz uma escolha prudente com mais chance de resultado positivo, tá? Vamos lá então, na tela agora eu vou colocar um guide que eu uso e ele resolve muito bem para mim. Eu acho que você vai poder validar, mas eu acho que ele é muito completo, muito bem pensado, tá? Nesse momento inicial de exploração e entendimento do contexto. Cara, e aqui é importante dizer que é muito necessário que você gaste algumas horas, tá? Com essa coleta de insumo e com análise. Afinal de contas, você vai precisar de ter base de informação para você guiar as conversas que você vai fazer com o seu time e com os outros times, sem que fique muito no eu acho, no pode ser assim, no CEO prefere dessa forma, ou o CTO gosta assim, porque é muito fácil desse processo se tornar assim um grande eu acho, né? Um grande posto de eu acho. Então é importante que você envolva o time, envolva os outros times para tomar dessa decisão. Afinal de contas, você não é o dono da verdade, né? O profissional de Product Growth não é o dono da verdade, mas principalmente porque não faz sentido você centralizar toda essa responsabilidade e assumir o risco sozinho de uma precificação de um produto, de um serviço, sendo que você tem outras áreas correlacionadas que podem e devem te ajudar nesse momento, tá? Então, dito isso, né, aqui é essencial a gente ter algum nível de diálogo entre as áreas de produto, obviamente, as áreas de marketing e a área do financeiro. São as principais áreas ali que no dia a dia, nas experiências que eu tive, vão começar esse diálogo e começar a olhar os dados que foram trazidos, né, pela área de product marketing para fazer essa análise. Mas tem um plus aqui, que eu acho que assim, é real
a cereja do bolo, tá? E é uma parte do processo que eu vejo muita gente não fazendo, que é, tipo, ter um último ponto de contato para validação com o responsável de CS. E eu acho muito importante, a gente fez isso, por exemplo, nesse case que a gente comentou em cima, é, trazer um CS para essa conversa é fundamental porque provavelmente na operação inteira do time, né, do teu produto, do teu serviço, enfim, ele é quem mais conhece as idiosincrasias do teu consumidor. Obviamente, você como um profissional de marketing de produto, você precisa ser o detentor dos dados, você precisa trazer os fatos para a mesa, as pesquisas, né, para se endereçar esse processo, mas se não você, depois de você, ou até mesmo antes de você, a pessoa que mais vai saber sobre as características únicas de cada um dos recortes do seu público é a equipe de CS, que está ali no dia a dia, lidando em profundidade com essa galera. Tá? Então, eu acho que é essencial fazer esse último papo e essa validação, esse azeite com esse recorte da equipe. Tá, muito que bem. Então, vamos ao finalzinho aqui já do nosso papo de hoje, do nosso short de hoje, que é um checklist que você precisa matar para se munir antes de fazer esse papo envolver o teu time, tá? E aí eu vou trazer aqui os 5 tópicos que eu acho que são mega relevantes. Vou trazer também aqui uma sugestão de uma matriz de atuação, que é o que eu utilizo e vocês podem testar ou podem pesquisar variações. Existem diversas releituras aí dos processos que a gente vê, né? Mas o checklist que você precisa matar é esse aqui. O primeiro, eu vou colocar na tela agora, o primeiro é custo, né? Então, cara, é essencial que você conheça todos os seus custos para garantir que essa precificação vai cobrir pelo menos o valor que você bota na mesa e, obviamente, que permita lucro. Porra, mas lucro é o essencial? Depende. Né? Se a empresa tem caixa e é uma estratégia de ganhar market share, às vezes a gente abre mão do lucro. Às vezes a gente pode abrir mão do lucro ou deixar ali uma margem muito estreita para a gente derrubar a concorrência e ganhar um market share e depois a gente faz uma rodada ali de ações para gerar uma recompra, né, para aumentar o ticket médio ou até mexer no LTV e aí a gente ganha dinheiro dessa forma. Mas, em geral, cara, conhecer o custo é essencial, você não vai conseguir sentar para fazer um trabalho de precificação sem o seu financeiro trazer todas as taxas, e aí existem muitos custos que você, como profissional de produto, um profissional de product marketing, não vai saber, você não vai ter visão, né, de impostos, de outras taxas de contribuição da empresa que você não faz ideia, então é muito importante que esse time traga essa informação corretamente para essa análise. O segundo ponto é clientes, então você precisa entender o valor percebido do teu produto ou do teu serviço, no meu caso, que eu dei o exemplo, eram ingressos, né, tickets de festival. Então, o seu serviço, você precisa entender, então, qual que é o valor percebido do teu cliente e como é que eles reagem a diferentes níveis de preço. E aí existem algumas metodologias, né, que você pode usar, mas, em geral, é fazer um research rápido ali de recortes do teu público, né, e tentar ver qual que é o nível de valor que ele percebe em cada tipo de plano. Por exemplo, se eu vendo ingresso, eu tenho o camarote e tenho a pista. Então, são pesquisas diferentes para eu entender de públicos diferentes o que seria um preço adequado, um preço baixo, um preço alto. Né? E se eu for para o camarote, já é outro tipo de público, e no caso, uma ferramenta, um software, por exemplo, você tem o plano Pro, o plano Lite, o plano, enfim. E cada um deles tem um pacote diferente de atributos que você precisa evidenciar para você entender até mesmo quais são os atributos mais importantes para o teu público, porque isso vai voltar para a área de produto para ser priorizado, né, em evolução lá nas próximas histórias que o time de TI vai ter que atuar, tá? Então, depois de custo, depois de cliente, concorrência, então aqui é essencial que você faça uma análise de preço, tá, praticado pela concorrência, e aí, obviamente, você pode ir além e fazer uma análise PEST, fazer uma análise pestal aí também, para trazer mais informações sobre contexto, tá? Mas o essencial, o básico, o obrigatório, digamos assim, é que você tenha uma visão precisa da precificação dos seus concorrentes. Puta, eu não tenho um concorrente direto, eu tenho um concorrente aqui que pode ser considerado indireto, mas é meio confuso. Eu acho que é melhor você ter, quando você não tem certeza e você quer estipular quem são os seus concorrentes, de repente é melhor você perguntar pro teu público. Né? Porque às vezes você tem uma ideia de caralho, não, quem tá consumindo o meu produto ou o meu serviço, com certeza está interessado nisso aqui. O pessoal lá fez uma análise de social listening, viu esses nomes aqui de empresa que apareceram, ou então eu fiz uma análise lá de uma raspagem de dados no Instagram e vi que quem segue a minha página também segue essas páginas. Show! Eu acho que esses dados são muito legais, né? E são mais fáceis de trazer para a mesa porque a tua equipe de dados pode trazer, mas se você não tem certeza, eu acho que o melhor caminho aqui é falar com quem compra de você, com quem consome, que tipo de outros produtos ele considera que são similares, né? Que, enfim, que disputam a atenção dele, tá? Então, uma vez que a gente falou sobre a concorrência,
sobre precificação. Agora a gente vai para o objetivo de negócio. Você precisa definir claramente o seu objetivo nesse produto, nesse lançamento, nesse serviço. Por exemplo, você pode querer maximizar os lucros, ou você pode querer ganhar participação de mercado, ou pode ser o momento de posicionar a tua marca, né? Então, você precisa, para você escolher a melhor estratégia de precificação, você tem que entender qual que é o objetivo desse momento do teu negócio, do teu produto especificamente, tá? E por último, as condições de mercado. E aí é ideal que você faça uma análise entendendo o contexto. Por exemplo, no meu contexto do exemplo, era a pandemia. Então, todos os dados de estudo que eu tinha nos últimos 6 meses, 1 ano, 2 anos, seja de fonte pública ou fonte privada para comprar um dado, todos eles estavam obsoletos. Então, nesse caso, você precisa construir. Mas se você puder fazer uma desk research ou fazer outro tipo de metodologia de pesquisa para trazer informações que já estejam na praça, já estejam disponíveis, que você possa relacionar o teu produto ao teu serviço, ao teu contexto, é ótimo. E aí, novamente, análise PET, análise pestal vai resolver bem aqui para você, tá? Muito que bem, então, para a gente fechar essa conversa, eu vou destacar aqui na tela agora um modelo, tá, que eu gosto de seguir, que é o que eu utilizo aqui, mas obviamente você precisa considerar que, dependendo do teu contexto, alguma outra estratégia de precificação vai se encaixar melhor, ou seja, suas necessidades, tá? Mas a estratégia de precificação que eu gosto muito de usar e que eu recomendo é esse modelo aqui que eu estou colocando na tela, que é um guide feito pelo Patrick Campbell. E basicamente a recomendação aqui é usar a estratégia de valor, tá, no centro da análise. Então ela é o teu core, ela é o ponto de partida da tua análise de precificação. Você vai entender bem onde está o valor do teu cliente, do teu público-alvo, do teu target, fazendo as entrevistas, levantando os dados, tá? E aí você vai começar a precificação pelo valor. Uma vez que você já tem essa informação como o início dessa conversa, você traz um mix de outras duas estratégias, tá? Que são a de custo e a competitiva. Então, cara, beleza. Essa aqui é o valor de precificação que eu cheguei depois da minha análise de valor com o meu cliente, pesquisa, etc. Mas, putz, eu vou fazer agora um double check se com a minha análise de custo, se ela bate, se ela é lucrativa, olhando para os meus custos hoje da ferramenta, da solução, do produto. E por fim, olhando para os competidores, porque às vezes você faz uma análise de valor e você tem lá, sei lá, R$ 100, que é o que seu público gostaria de pagar, o seu custo é de 50, então você já tem uma margem ali satisfatória para trabalhar, né, de 50%, mas você está vendo que o teu competidor, que às vezes tem uma solução muito parecida com a tua, está vendendo por 80. Então, se você colocar 100, se você não conseguir justificar isso na tua comunicação, na tua entrega, você vai ter uma barreira de conversão quando você for falar de estratégia de aquisição contínua de growth, né? Então, essas pequenas armadilhas que eu acho que esse mix aqui de estratégias, ele te blinda. Você começa com valor, você valida com custo, valida com competição, né? Com análise de competição. E aí você vai ter ali o preço exato, o preço ideal que você vai ter para lançamento desse produto ou serviço, essa solução no mercado, tá? Então, é o que eu tenho usado, de tudo que eu já pesquisei, foi o que mais me agradou, o que mais me dá segurança. Eu acho que é uma boa recomendação para você tentar nos seus processos de precificação, tá? Uh, Muito bem. E aí, só para esclarecer como funciona cada uma dessas estratégias de precificação, tá? A precificação baseada em custo, ela basicamente define o preço de venda do teu produto ou do teu serviço, adicionando uma margem de lucro, e você vai definir quanto que é essa margem junto com o teu time, se 10, 20, 30, 50%, enfim, geralmente isso segue o mix de produtos da empresa ou de serviço, né, tem uma lógica ali atrás disso, mas você vai definir o teu preço final em cima da margem de lucro que você tem baseado no custo de produção, tá, no custo de execução desse produto ou serviço. Então essa é a primeira precificação baseada em custo. A segunda que a gente falou acima é precificação baseada em valor, e aí, basicamente, é o que a gente já tá percebendo mesmo na frase, né? Então, conforme no valor percebido pelo consumidor, a gente determina um preço, e esse preço, ele considera, assim, ele considera em alguma instância o valor de concorrente ou o valor de custo de operação mesmo, mas em geral ele é baseado em valor. Ou seja, de repente você ia cobrar 30% a mais se você fosse fazer uma estratégia de precificação baseada em custo, mas com o teu valor percebido é muito alto, de repente tu já tem uma marca que ela já tem um share legal, ela já tem uma percepção de valor aguçada naquele segmento ou naquele recorte geográfico que você vai lançar o produto ou serviço, então você consegue cobrar 50% a mais porque a tua pesquisa de valor revelou essa informação, né? E por fim, a gente tem precificação competitiva, que basicamente é isso que se subentende mesmo, determinar o nosso preço em relação, em função do preço praticado no segmento ou em segmentos correlatos,
pelos nossos concorrentes, sejam diretos ou indiretos, tá? Então, esses são os três tipos, e aí, novamente, a metodologia que a gente falou anteriormente tem um mix dessas três estratégias aí para a gente chegar no nosso preço ideal ali de mercado, tá? Bem, então acho que por hoje é isso. Eu vou concluir esse primeiro short aqui em formato de vídeo, porque daqui a pouco ele já não tá mais tão curto, né? Ele já tá ficando longo. E aí, cara, se você tiver algum contraponto, algo para acrescentar, não concordar com alguma coisa, ou tiver até uma outra metodologia e quiser bater um papo, eu gostaria muito que você mandasse uma mensagem, vamos trocar uma ideia. Eu curto muito e é para isso que eu estou fazendo esse processo, né? Não só para testar, não só para treinar a didática, porque porra, no futuro eu quero ter uma carreira em docência, mas principalmente porque eu gosto dessa troca. Então, se você tiver alguma coisa para colaborar, manda mensagem, a gente marca um vídeo ou a gente conversa por chat mesmo, seria legal te ouvir, tá? Então é isso, galera. Valeu, grande abraço.